Olá, está começando mais um programa Atitude Empreender. E no programa de hoje vamos falar com Orlando Tavares, proprietário da Comercial Protex. Localizada em Poços de Caldas há 40 anos na região, é pioneira na manutenção e venda de equipamentos contra incêndio. Conheça agora a trajetória de sucesso dos 40 anos da Comercial Protex. Criada em 1975, a Comercial Protex é líder na região no segmento de materiais de prevenção e combate a incêndio. É devidamente credenciada junto ao Inmetro e segue rigorosamente os padrões estabelecidos para recargas e testes de extintor. É ainda uma das poucas empresas da região credenciadas pela ABNT para realizar testes hidrostático das mangueiras de combate a incêndio. Seja bem-vindo, Orlando, ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui. Orlando, conta pra gente, assim, a empresa de vocês começou com a formação dos irmãos, né? E como que surgiu essa ideia de vocês abrirem uma empresa na área de combate a incêndio? Então, a gente morava em Santo André, em 1975, e nessa época o meu irmão começou a trabalhar num fabricante de extintor. E ele atendia as revendas, atendia as empresas de manutenção. E daí surgiu a ideia, porque eu tinha um irmão que trabalhava num banco e ele aposentou, fez um acordo com o banco e saiu. E como ele estava desempregado, a gente precisava arrumar alguma coisa para ele fazer também. E eu também trabalhava como autônomo, não tinha um emprego fixo, né, de carteira assinada, nada. Aí surgiu a ideia da gente vir para cá e montar uma empresa da mesma forma que ele atendia os outros também. Aí a gente resolveu montar essa empresa de manutenção e revenda de extintores. Sua família e você não são de Poços, né, Orlando? Por que vocês escolheram Poços para investir nesse novo negócio? Olha, nós somos todos de Minas Gerais. Então nós somos aqui da região, né? Eu nasci em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. E meu pai tinha sido transferido, porque ele trabalhava na Leco antigamente. Ele foi transferido e a gente acabou morando em Santo André. Mas a família era toda aqui da região, né? E meus familiares mesmo moravam mais, a maior parte morava em Andradas. E a cidade mais próxima de Andradas, maior, seria Poços de Caldas. Então a gente escolheu vir para cá. Antes então de vocês abrirem esse novo negócio, qual que era a sua experiência profissional até então? Olha, eu tinha cerca de 20 anos quando eu vim para cá. E eu tinha trabalhado, um tempo eu trabalhei com área de vendas, né? Confecção e lavanderia de cortina, bem diferente. Um ramo, né? completamente oposto. Diferente. O outro irmão era bancário, só esse do meio que trabalhava numa empresa de extintor. Então, a gente resolveu arriscar. E assim, sem esse conhecimento na área, né? Só um irmão que já atuava no segmento, como que foi o início, as dificuldades? Vocês tiveram dificuldades no início por não serem do ramo? Muita dificuldade, porque no começo a gente não tinha nem noção de como funcionava um extintor de incêndio. Eu cheguei a fazer alguns cursos, né, em empresa lá em São Paulo, fiz treinamento de combate a incêndio, porque na época era importante você ter esse treinamento, né, porque a gente tinha que dar instrução, porque ensinar o pessoal como é que usava, o extintor correto para cada tipo. Então esse treinamento para mim me ajudou muito. E depois também eu frequentei algumas empresas que nos cederam um espaço para nos ensinar o básico, né, da manutenção. Porque manutenção de extintor, todo dia você aprende alguma coisa. Mas o básico, pelo menos, você tem que saber. Porque é uma coisa que mexe com pressão, né, muita pressão. Então, torna-se assim, um equipamento, se você não souber corretamente a manutenção dele, pode colocar em risco, né, sua vida, a vida de quem estiver perto, né, porque a pressão é muito grande. E nesse início, por um período, vocês caminharam sozinhos, né? Não tinham funcionários ainda, né? Não conseguiam com os funcionários. E depois vocês adquiriram, né? Abriram as vagas para começar assim ter os funcionários. Como que foi esse período sem os funcionários? Então, no começo, a abertura da nossa empresa, por coincidência, e foi só coincidência mesmo, coincidiu com a inauguração aqui do Corpo de Bombeiro em Poços de Caldas.
Me parece que o Corpo de Bombeiro foi inaugurado em julho de 75. E nós abrimos um mês depois, em agosto de 75. Então a gente nem imaginava, né, se ajudava a ter o Corpo de Bombeiros, se não ajudava. E então, Poços de Caldas, o comércio de um modo geral, ninguém se preocupava muito com isso. Ninguém tinha extintores, não era obrigado. Normalmente, quando as empresas passavam pela prefeitura, por um pedido de alvará, alguma coisa, aí a prefeitura começou a encaminhar esses pedidos para o Corpo de Bombeiro e o Corpo de Bombeiro começou a exigir, fazer a exigência de novos estabelecimentos, né? E não dava tempo de fazer os antigos, de verificar os antigos como é que estavam. Então, a quantidade de serviço na cidade era muito pequena, né? Foi muito difícil. A gente passava uma dificuldade, porque às vezes tinha dia que você não vendia nada, né? Você só gastava. Então ficou assim, um período bastante difícil. E eu acho que mais ou menos uns 2 anos depois, em 77, 78, nós tivemos o primeiro funcionário. Porque até então era a gente que fazia tudo. A gente recolhia o que conseguia na praça, a gente fazia manutenção, a gente entregava. É lógico que ficava cada um numa área, né? Como o irmão que trabalhou no banco era mais da área administrativa, ele ficava com a parte administrativa. E eu e meu irmão ficava mais da parte de venda e manutenção. Hoje ainda existe essa sociedade com os irmãos, Orlando? O Charles, infelizmente, não. Porque em 78, mais ou menos, como eu falei para você, estava muito devagar a parte de venda, o comércio de modo geral. Não era uma coisa assim muito ativa, né? Já estava começando, então não dava realmente para 3 sobreviver do negócio. Então esse irmão que teve a ideia voltou novamente para São Paulo para trabalhar no mesmo ramo. E continuou eu e meu irmão, o mais velho. E em 2002 nós perdemos ele faleceu. Então agora ficou eu, minha esposa e minhas filhas tocando lá. Hoje tem uma equipe nova, né, que a gente vai falar no próximo bloco sobre essa sua equipe, um pouco da sua estrutura lá, e a gente continua o nosso bate-papo depois. No próximo bloco voltamos com a nossa entrevista. O programa Atitude Empreender volta já já.